Resolver o 12, mas eu quero lembrá-los, vocês, o exercício número 11. Exercício 11 é só aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu tenho 2,4 de um lado do cateto, tenho hipotenusa igual a 4 e eu preciso saber a altura, então eu preciso saber outro cateto. É só aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Exercício número 11. Agora eu vou resolver o 12. O 12 diz que eu tenho um quadrado e a diagonal desse quadrado é igual a 3 raiz de 6. Então, se eu tenho um quadrado, a diagonal é 3 raiz de 6. Se aqui a diagonal, 3 raiz de 6, aqui são os dois catetos. Quando não tem nada, eu chamo de x. Vou aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras normal. Então, ó, vai ficar 3 raiz de 6 ao quadrado. Isso daqui é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Essa raiz com o quadrado aqui, ó, esse 2 a potência aqui eu posso cortar. 9 vezes 6 igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 9 vezes 6, 54. Igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Isso daqui, ó, eu posso passar para o outro lado dividindo, certo? Está multiplicando, eu passo dividindo. 54 por 2 igual a x ao quadrado. 54 por 2, 27, igual a x ao quadrado. Então, ó, se aqui está ao quadrado, eu quero saber o x, novamente tiro a raiz de 27. Pessoal, mas se a gente for olhar na resposta, não tem nada como raiz de 27. Então, ó, se ele quer saber o perímetro desse quadrado, o x aqui é a raiz de 27. Então, seria 4 vezes raiz de 27. Mas eu também não tenho essa resposta no livro. Então, o que o livro apresenta as respostas aqui? Na verdade, ele aplica a radiçação. O que ele faz? Ele fala que 3 ao quadrado vezes 3. Então, ó, x igual a 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 3 ao quadrado vezes 3 igual a 27. Então, isso daqui, ó, é igualzinho 27. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. X igual a raiz de 27. Mesma coisa, só que quando eu aplico essa propriedade da radiçação, eu posso dividir esse 2 aqui, ó, por quem está aqui fora. Como aqui é uma raiz quadrada, aqui eu tenho o número 2. 2 dividido por 2, 1. Tiro 3 para fora. Quando eu divido, tiro 3 para fora da raiz. Então esse 3 foi para fora porque eu dividi 2 por 2. Aqui é o quadrado, então a raiz quadrada aqui eu tenho 2 aqui fora. 2 por 2, 1. 3 elevado a 1. 3 elevado a 1. E copio raiz de 3, que esse 3 aqui sobrou aqui dentro. 3 elevado a 1, todo número elevado a 1, 3. 3 raiz de 3. Então, ó, raiz de 27 é igual a 3 raiz de 3, aplicando as propriedades da radiçação. Agora, então, se eu tenho aqui, ó, que o x igual a 3 raiz de 3, agora aqui fica fácil. Então, ó, quantos lados eu tenho aqui? Um lado, dois lados, terceiro lado, quarto lado. Então, ó, primeiro lado, segundo lado, terceiro lado, quarto lado. Então, ó, 4 vezes, se é perímetro, é soma de todos os lados. 4 vezes 3 raiz de 3. 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 3. Professor, mas eu poderia somar tudo também? Poderia. 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Vai dar 12 raiz de 3. A letra A, então, é a correta. Correta, alternativa A. Tá ok? Vou resolver o exercício 14. Lembrando que o exercício número 13, eu só vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Exercício número 13, só aplicar o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, eu acho o lado AC. Achei o lado AC, eu consigo achar o CD aplicando novamente o Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras duas vezes então, no exercício 13. Eu aplico primeiro, acho o AC. Depois aplico de novo no outro triângulo,
acha o CD. Teorema de Pitágoras, exercício 13. No 14 aqui, ó, ele quer saber o perímetro também. Perímetro dessa figura aqui, ó. Então, ó, perímetro são a soma de todos os lados. Esse lado mais esse mais esse. Então, ó, primeiramente, eu vou achar esse lado. Imagina aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Tá ok? Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, se aqui é 90 graus, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Então, ó, x ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado igual a 36 mais 64. X ao quadrado igual a 100. X igual a raiz de 100, que é igual a 10. Esse lado aqui, ó, vale 10. Esse lado aqui vale 10. E esse outro lado aqui vale 10 também? Teoricamente teria que ser verdade. Vale 10. Só que aqui, ó, como a gente vê na figura, são degraus. Então, ó, não é 10. Se é perímetro, ó, eu tenho um ladinho aqui, ó. Então, cada um desses aqui eu vou ter que somar. Para eu somar isso daqui, ó, fica mais fácil eu somar esse 8, que é essa distância, com a altura. Então, ó, essa parte aqui do degrau vai ficar 8 mais 6. Parte do degraus. Degraus. Então, ó, agora eu posso somar os lados para achar o perímetro. Então, ó, vai ficar 8 mais 8 mais 10 mais os degraus. Quanto vale o degrau? 8 mais 6. 8 mais 6. Somando tudo isso daqui, ó, vai ficar igual a 40. Certo? 40. Alternativa D. D é igual a correta. Vai ser 40. 8 mais 8, 16, 26, 32, 40. Tá ok?